Olá, pessoal. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Eduarda. Somos estudantes de Medicina Veterinária da UFJF e integrantes do Grupo de Pesquisa em Inspeção, Tecnologia e Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal, o GPPOA. Juntamente com nossas colegas Isabela Vieira e Rafaela Machado, orientadas pela professora doutora Emília Maricato, desenvolvemos o projeto de iniciação científica, medidas de qualidade e o impacto de diferentes variáveis sobre a qualidade interna de ovos comerciais, que fará parte do 29º Seminário de Iniciação Científica da UFJF. Com isso, no intuito de identificar quais as características desse alimento que são comprometidas com o decorrer de seu armazenamento, o presente estudo visou avaliar a interferência do armazenamento em diferentes temperaturas, ambiente e de refrigeração, e períodos de estocagem, sobre a qualidade interna de ovos comerciais. Inicialmente, em busca de dados teóricos acerca do tema, foi realizada uma revisão de literatura, além de consultas da legislação brasileira vigente. Baseado nisso, a metodologia aplicada na pesquisa, fundamentada em dados científicos, foi desenvolvida no período de 40 dias com amostras de 480 ovos comerciais de galinha, sendo 240 ovos brancos e 240 ovos de cor vermelha. Os 240 ovos vermelhos e brancos foram divididos em 120 ovos em temperatura ambiente e 120 ovos sob temperatura de refrigeração. As análises dos grupos eram realizadas a cada 10 dias, totalizando 5 dias de análise. Nos dias de análise, aferiu-se peso do ovo, a altura do albúmen denso, a altura da gema, o peso da casca, o peso do albúmen, o peso da gema, o diâmetro longitudinal e transverso do albúmen e o diâmetro da gema. Por fim, com os resultados obtidos, realizou-se uma análise estatística constituída por média e desvio padrão. De maneira geral, os ovos do experimento apresentaram uma perda de peso durante a estocagem, que pode ser visualizado nesse gráfico, no qual o peso está em razão dos dias de experimento. TA representa temperatura ambiente e TR temperatura de refrigeração. Essa característica observada já foi citada por outros autores, que associam essa perda de peso dos ovos ao aumento da porosidade, à espessura da casca do ovo e à perda de água do albúmen. Esses fatores corroboram para um aumento na liberação de umidade e gases, com consequente diminuição linear ao longo do tempo de estocagem no peso, principalmente para os mantidos em temperatura ambiente. Para o peso do albúmen, também foi observado que este diminuiu com o aumento do tempo de estocagem, independentemente de cor e temperatura de armazenamento. É possível observar essa variação neste gráfico, em que o peso se encontra em razão do tempo de estocagem. Diante disso, e da mesma forma que outros autores, é possível afirmar que o albúmen se deteriora, sofre redução das fontes de sulfeto, hidrólise alcalina e perde água ao longo do tempo de armazenamento dos ovos, o que faz com que seu peso reduza. Para os ovos brancos em temperatura ambiente, assim como os ovos vermelhos sob refrigeração, observou-se uma diminuição do peso da gema. Em contrapartida, os ovos brancos refrigerados e os ovos vermelhos armazenados em temperatura ambiente apresentaram aumento do valor dessa variável, que está associada à migração de água do albúmen para a gema, que corroborou para a perda de conformação e consistência dessa. Neste gráfico, as variações do peso podem ser observadas em razão do tempo. Assim como em trabalhos, foi observada uma diminuição do peso da casca ao longo do tempo de armazenamento dos ovos. O índice de albúmen é calculado por meio das medidas de altura do albúmen, diâmetro longitudinal e transversal, como demonstra a fórmula. Essas variáveis sofreram alterações durante o período de armazenamento dos ovos, que por vezes impossibilitaram sua aferição. Desse modo, para ambos os grupos, vermelhos e brancos, nas duas condições de armazenamento, observou-se diminuição do índice. Esse resultado condiz com as alterações já mencionadas, como a perda de água, hidrólise das proteínas do albúmen e etc. O índice de gema, por sua vez, é calculado por meio da altura da gema e do seu diâmetro. Com as alterações sofridas nessas variáveis, obtivemos ao final os índices positivos, que representam o aumento para os ovos mantidos em refrigeração, e negativos, que representam a diminuição, para os que foram armazenados em temperatura ambiente, como observados neste gráfico. De maneira semelhante ao observado por outros autores, esses resultados refletem a passagem da água do albúmen para a gema, como dito anteriormente, que promove o alongamento da gema e, assim, o seu achatamento. As unidades Haug é uma medida amplamente utilizada para medir a qualidade interna dos ovos, representando a altura do ovo corrigida para o peso, calculada por meio desta forma. Diante dos dados obtidos, observou-se, assim como outros autores, uma queda nas unidades Haug de ovos brancos e vermelhos armazenados em temperatura ambiente, enquanto a manutenção dos ovos sob o frio afetou positivamente o valor das unidades Haug, como podemos observar no gráfico. A porcentagem de desidratação, ela se refere à perda de água do albúmen para evaporação por meio dos poros da casca. Nesse gráfico, nós conseguimos observar como a taxa de desidratação aumentou ao longo do tempo da pesquisa. Como conclusão, de maneira geral, os ovos vermelhos em relação aos ovos brancos apresentaram uma menor variação nos resultados dos parâmetros analisados, tanto no armazenamento em temperatura ambiente, quanto no armazenamento sob refrigeração. Aliado a isso, à medida em que o tempo de armazenamento dos ovos aumentava, os ovos refrigerados perderam suas características intrínsecas mais lentamente que os ovos armazenados em temperatura ambiente. Diante disso, observa-se que os parâmetros analisados são os mais satisfatórios em ovos refrigerados, quando comparado aos ovos que foram armazenados em temperatura ambiente. Obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e compartilhar.